A gente vai acompanhar ao vivo agora a live do presidente Jair Bolsonaro. Começou a transmissão. Vamos lá. Lá do Rio de Janeiro. Hoje com ele, e o que Tarcísio nós de mais Freitas, da queremos é que o infraestrutura. Brasil volte à normalidade. Sempre dissemos que tínhamos dois problemas. O vírus tem a ver com a vida, o emprego tem a ver com a saúde. Porque sem saúde a vida não é saudável. A vida não saudável, ou seja, quem está mais propenso a ter problema sério ao adquirir o vírus? O idoso e quem tem comorbidade, quem tem doenças, né? Quem geralmente tem mais doença? Quem tem uma vida não regrada, não tem uma alimentação boa, adequada. A gente sabe que grande parte da população não tem como ter hábito alimentar, não tem como, né? Não tem como, às vezes, pelo trabalho dele, regrar, ou não tem recurso para comprar um alimento, tá? E se essas pessoas piorar a vida dela, quer dizer, desculpa a redundância, fica pior ainda o seu dia a dia. Então a questão do emprego é necessário, com cuidado. Até eu defendo agora, né? Estou defendendo apenas o direito meu, teu, o pessoal está do meu lado, usa máscara. O resto ali é o cuidado familiar com o teu avô. Eu estou com 65 anos, tenho que tomar cuidado comigo mesmo, tem minha mãe que está viva, tá? E toca o barco aí. Toca o barco, é a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que de um ato em si. Então o pavor também mata, leva o estresse, leva o cansaço, a pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada, eu vou morrer, se esse vírus pegar, eu vou morrer. A vida está aí, tá? Como você faz pesquisa, né? O que é mais fácil, você morrer de acidente tal, ou com esse vírus, ou com outro vírus, ou do coração, sei lá o que for. Então a vida está aí, nós vamos embora um dia, tá? A gente lamenta mais uma vez a morte de todo mundo. A gente vai, a única certeza que na Terra que a gente vai embora todo dia. Qual é a tua religião, Tarcísio? Sou do Rio de Janeiro. Religião? Eu sou católico. Você é católico? Também sou católico. Tive hoje uma reunião uma videoconferência com a bancada católica. Foi muito boa a reunião, batemos um papo. Me fugiu o nome da cidade aqui, vou visitar uma cidade de Goiás, que é uma cidade símbolo do catolicismo. Tá convidado? Não, está escalado. Bora, Tarcísio, está escalado, vamos lá. Nós tratamos com respeito todas as religiões. Eu sou católico, Tarcísio é católico, temos evangélica do meu lado aqui, minha esposa é evangélica. Tua esposa é o quê? Minha mãe é evangélica. Tua mãe é evangélica. E liberdade de religião, liberdade é a coisa mais sagrada que podemos ter aqui na Terra, né? Alguns até levam para maldade quando eu falo, vou continuar falando, né? Para mim, tem algo mais importante do que a vida, é a liberdade. Que um homem, uma mulher preso não tem vida, certo? E devemos nos cuidar o tempo todo com a nossa liberdade. Eu não sei quem foi que disse um tempo atrás, eu vi na CNN ao vivo, debatedores lá, um falou o seguinte: quem abre mão de parte da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança não merece nenhuma coisa nem outra. Então a liberdade acima de tudo. A liberdade não tem preço. Deixa eu dar mais uma entradinha aqui, passo para o Tarcísio aqui. O Tarcísio aí é meu colega aí de Academia Militar das Agulhas Negras, mais inteligente do que eu, fez o IME. Não, mas pô, olha o tamanho da cabeça, Tarcísio. Pô, Tarcísio, tá certo? Adiamento do Enem, rapidamente, né? Conversando com o presidente da Câmara, o Senado tinha votado para adiar o Enem, então até para a gente evitar uma votação até na Câmara, né? Entrei em contato com o Rodrigo Maia, aí foi decidido aí adiar o Enem. Para quando? Então, 1 mês, 2 meses, a gente vai deixar passar um tempo. O pessoal se fala em adiar, inclusive, as eleições municipais do corrente ano. Não vou entrar nessa briga, já tem um problema demais. O que lá o Congresso, o TSE decidir, a gente vai atrás. Tarcísio falou uma coisa aqui para eu entrar na outra área, né? Um novo protocolo, na verdade, uma recomendação sobre cloroquina. Tá? Ou seja, tem muita gente que diz que segurou com isso. Tá? Lá em São Paulo temos o Calil. Agora o governador de Roraima, me contaram que agora vou ligar depois para o Denário, para ver se é verdade. O Denário foi acometido do Covid e tomou a hidroxicloroquina com azitromicina, etc. Nós sabemos que não tem uma comprovação científica e não tem nenhum remédio no momento. Se tomar esse remédio, você está curado. Mas tem muitos relatos de médicos, de pessoas com comorbidades que tomaram logo no começo a cloroquina, a hidroxicloroquina, e está vivo aí, pô. Alguns morrem, lógico, nem todo mundo toma remédio e vai se curar, né? Mas a grande maioria morre
Está vivo, tá certo? E conta a sua experiência. E muitos hospitais particulares têm receitado. Outros públicos pelo SUS, né, meio camufladamente. Por quê? Porque o protocolo de 31 de março do ministro anterior, o anterior do anterior, tá certo? Tinha lá que você só podia fazer uso da hidroxicloroquina em estado grave. Então foi um novo entendimento, tem uma recomendação e está liberado aí a hidroxicloroquina, tá certo? Também na rede SUS. Agora, o que acontece, né? As informações que nós temos. O hospital particular tem sido ministrado, estava sendo ministrado já há algum tempo. O SUS, um ou outro meio escondido ali, porque o médico tem que seguir o protocolo realmente. Tá? Agora, a lamentar, um grupo de senadores do PT entrou, acho que ontem ou hoje, no Tribunal de Contas da União com um requerimento pedindo para que esse nosso entendimento, né, que a gente chama de protocolo também, deixe de ser válido. Ou seja, volta basicamente o que era antes. O pessoal do SUS não pode usar, parte dos hospitais particulares, o pessoal que tem mais recurso, e é até bom que tenha gente que consiga pagar o plano de saúde dele. Se todo mundo for para o público, que já tem problema, fica pior ainda, tá certo? Esse vão continuar tendo. Então a gente lamenta aí o requerimento do senhor Humberto Costa, PT de Pernambuco, que quer fazer com que o pobre não tenha acesso à hidroxicloroquina. E se não tiver acesso, o que pode acontecer? Tá? Sumir das farmácias a hidroxicloroquina, vai para o câmbio negro aí, vai valer R$1.000, R$2.000, R$5.000 uma caixa de hidroxicloroquina. A gente pede, apela aí ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde, como não temos outro remédio, deixe o pobre, tá? O idoso, aquele que tem algum tipo de doença, fazer uso da hidroxicloroquina de graça nos hospitais. Eu peço quase que, pelo amor de Deus, é vida. O PT não pode tirar o direito de lutar pela vida de qualquer um. Cada vez mais eu me convenço, né, que é uma briga ideológica, é uma briga partidária isso aí. Desde o começo eu falo na hidroxicloroquina, por quê? Eu sei que não sou médico. O cara falou, o cara tem brevet de PQD, entende tudo. Não, eu cumpro qualquer missão, mas não sou médico não. Tá? Sou mergulhador também. Tá? Você é mergulhador, Tarcísio? Fui não, tu é, pô. O senhor é mergulhador. Tá certo? Agora, nós temos que dar uma esperança. A minha mãe tem 93 anos de idade. Estava prevista uma viagem com o Tarcísio agora, inclusive, ver umas obras na região do Vado Ribeira, visitar o Porto de Santos, o porto mais importante da América Latina. Tá? E por que eu cancelei? Porque eu fiquei sabendo que ia ter certas aglomerações, a imprensa ia bater em mim. Tá? E vai que eu visito a minha mãe, tá? E ela pega o coronavírus. Iam falar que eu infectei a minha mãe. E eu sei como é que funciona. 5 anos, você acredita se quiser. Acho que eu não estou lembrando o nome da revista. 5 anos mais ou menos. Passou em Miracatu e entrevistou a minha mãe. Minha mãe tinha naquela época 88 anos, 87, 88 anos. Na maldade, um repórter perguntou para ela, o Jair era de falar besteira? A minha mãe, coitada, né? Idosa, criada no interior, 7 filhos, não entende nada de política, até pela idade dela. Falou, não, meu filho nunca falou besteira. No dia seguinte, na revista Dona Olinda, Jair não era de falar besteira. Embaixo dizia que agora eu falava besteira. Uma covardia da Rede Globo, tá? Precisa falar agora que são 7 horas e 12 minutos. No live semana que vem que eu estrago a revista. Seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A tua mãe, a tua avó, a tua bisavó. A minha mãe já é bisavó. Sofreu uma maldade dessa de um órgão da Globo para me atingir. Uma covardia. Isso não é imprensa, isso não é imprensa. É lamentável isso aí. Tem um montão de coisa para falar e vocês sabem. Amanhã, se Deus quiser, aproveitar aqui, como o ministro Celso de Mello falou que até sexta-feira falaria sobre a fita, né, aquelas 2 horas da penúltima reunião ministerial que foi gravada, quase todas as reuniões ministeriais eu gravava, pegava algumas cenas que interessavam ali, pegava o Tarcísio falando sobre o FIOL, a ferrovia Oeste-Leste, integração Oeste-Leste. Pegava aquele pedacinho do Tarcísio, botava para rodar e destruía o resto. Quando eu estava na iminência de destruir essa fita,
veio o depoimento do senhor Sérgio Moro, ex-ministro, falando que na fita tinha prova de interferência minha. O que eu fiz, né? Não vou destruir a fita, porque eu não vou pagar um preço altíssimo a vida toda, dizendo que eu destruí uma prova de uma interferência na Polícia Federal. Então, seguramos a fita, o senhor ministro Celso de Mello pediu, em respeito a ele, à Constituição, ao seu legítimo direito de questionar, de julgar, entregamos a fita, fizemos um pedido, o meu advogado é o advogado-geral da União, o senhor Levi, para que fosse divulgado, se assim ele entendesse, né, as partes que interessam é o inquérito. E depois nós abrimos mais ainda. Tudo o que eu falei pode ser divulgado, exceto duas pequenas passagens, 15 segundos cada um, que a gente fala de política internacional, é uma coisa que nós entendemos ser de segurança nacional. E, obviamente, o que os ministros falaram, como não tem nada a ver com o inquérito, que não tornasse público, que é um constrangimento, porque nós conversamos ali, já fizemos umas 30 ou mais reuniões de ministros, onde nós ficamos muitas vezes na informalidade. Você brinca com o outro, fala um apelido, eu costumo muito chamar o outro de gordo, né? Às vezes sai um palavrão também ali, mas não é ofendendo ninguém. Pô, mas isso aí não sei o que, não sei o que. Acontece, outros ministros falam, isso não é o caso de tornar público isso aí. Não é. Por que pode grande parte da mídia, né? Aquela de sempre, botar eu falando um palavrão e daí questionar. Vê se esse homem tem condições, está à altura do cargo que representa. E bota eu falando um palavrão. Não é por aí, meu Deus do céu. Pô, parece que nós estamos todos no mesmo barco. Se o Brasil voa, mais gente, mais anunciante teremos para anunciar na Globo, na Folha, no Estadão, no Jornal do Comércio, no Valor Econômico, em tudo quanto é órgão de imprensa. É o que eu sempre falo da imprensa, né? Nunca vocês tiveram uma vírgula, uma palavra minha por censura, diferentemente do PT no passado, quando queria o controle social da mídia. Então não é justo o tratamento. Divulgue a verdade, sem problema nenhum. Mas não vai, por exemplo, um maluco ali, um cara que tem segundas intenções, dar um depoimento, dar manchete quanto é jornal, como se fosse a verdade absoluta. Mas vamos lá. Coisa importante aqui. O Tarcísio tem uma formação pelo Instituto Militar de Engenharia, tá? É o nosso ministro da Infraestrutura. Eu acho que não é eu, não. O Brasil todo está muito feliz com ele. É um ministério também, eu não digo complicado, né? Mas tem muitas atribuições. Mexe com licitações, com obras. Vocês lembram no passado os problemas que tínhamos no Brasil, que passava pelo Ministério do Transporte, só problema basicamente. Tá? O Tarcísio, além de formado pelo IME, é concursado da Câmara também, Tarcísio? O Tarcísio é concursado da Câmara dos Deputados. Você que nos ouve, seja bem-vindo de volta. Seguimos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro e com ele o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. 1 milhão, Tarcísio. Foi o primeiro. O concurso só para 2 vagas foi o primeiro. Eu também sou, eu tenho curso de educação física no Exército. Qual foi a minha classificação? Primeiro. Tá vendo? Falei, Tarcísio! Então, por exemplo, teve uma sessão no Tribunal de Contas da União dessa semana. Tarcísio, por favor, esse assunto, Tribunal de Contas da União, malha ferroviária, aquela preocupação nossa, né? Qual o transporte mais barato que tem? Com a viária, é isso? Depois o ferroviário, depois o rodoviário, depois o aéreo. Então, para nós, no momento aqui, o ferroviário é muito bem-vindo. Alguma coisa sobre a malha paulista decidida pelo TCU essa semana, Tarcísio, por favor. Eu acho que o dia de ontem foi um dia histórico para nós, presidente. E aí, lembrando um pouco da transição, o senhor disse, vamos botar o Brasil nos trilhos. Está botando o Brasil nos trilhos. E para nós lá na infraestrutura, a gente quer botar nos trilhos literalmente. A gente quer fazer ferrovia, quer aumentar a participação do modo ferroviário na matriz. Todo mundo se queixa, olha, no Brasil a gente tem muito caminhão circulando, o modo rodoviário predomina. Vamos fazer ferrovia, a gente precisa de ferrovia e nós vamos fazer ferrovia. E no dia de ontem, nós tivemos aí uma decisão primorosa pelo ministro Nardes, né, que fez um trabalho técnico sensacional, autorizando o governo federal a fazer a prorrogação da concessão da malha paulista. É a malha que corta todo o estado de São Paulo. É a malha que recebe as cargas que vêm do centro-oeste, de Tocantins, de Goiás, pela ferrovia Norte-Sul. O senhor concedeu ano passado, foi lá assinar o contrato, que já está em obra e que vai começar a operar do ano que vem, desde Itaqui até o Porto de Santos. A malha paulista é a malha que vai receber a carga que vem do Mato Grosso, que vai receber a carga que vem do estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, até o Porto de Santos. Pois bem,
Interliga lá com a Ferrovia Norte-Sul? Interliga com a Ferrovia Norte-Sul. Ela recebe toda a carga que vai Norte-Sul chegar na fica Norte-Sul. concluída no ano que vem. Ano que vem. Estamos a pleno vapor lá nas obras da Ferrovia Norte-Sul. Tivemos na inauguração com o governador Caiado de Goiás. Foi uma Isso. recepção maravilhosa. Agradeço o Caiado pela aquela festa maravilhosa que tivemos no estado de Goiás. Inclusive os trens, como é que são os trens lá? A Os gente está vagões? trabalhando com double stack, que são os containers empilhados. É um container em cima do outro, que aumenta a capacidade. E essa decisão do TCU, do ministro Nardi, sobre a Malha Paulista, ela é histórica porque é o seguinte: ela vai gerar 6 bilhões de investimento nos próximos 5 anos. Ela vai beneficiar 40 municípios do estado de São Paulo e vai atender 5 milhões de pessoas. Pega mais que região de São Paulo, mais norte. O estado centro, inteiro estado dela corta o estado de São Paulo, do noroeste até o Porto de Santos. Quando eu era garoto, eu morava em Jundiaí. Morei muito tempo no bairro Vianello e bairro Vila Progresso, em Jundiaí. Eu me lembro até hoje. Rua João Escabim, 107. Tá? E por vezes, nós morávamos em Jundiaí, minhas familiares eram de Campinas, eu pegava o trem. E tem uma passagem, aquela que fica na cabeça da gente, né? 1962, tinha 7 anos. Eu fui pegar, esperando o trem com meu pai e tinha lá um cavaletezinho, que é coisa rara, mostrando os livros. Daí tinha um livro, né, com um globo assim, feito com, parecia com barra de ferro, escrito 1964. Eu falei, pai, por que 64 e 62? Eu não conseguia entender. Tá? Mas foi uma daquelas passagens na vida da gente que você nunca esquece. E era muito comum no trem, tu sentava, chegava aquele cara com a maquininha, tchac, tchac, era o teu tempo ou não? Não. Não, né? E picotava a sua passagem. Mas, rapaz, inclusive, a questão agora não é pessoal, né? A gente sempre tenta puxar para o lado da gente as coisas, é natural. Tá certo? Porque, eu vou revelar agora, a viagem para o Vale do Ribeira, que seja no final do mês, foi adiada. Por que eu queria te levar no Vale do Ribeira? Eu ia te seduzir. Olha para minha cara aqui. A gente estava seria um pouso de helicóptero em Santos, tá certo? Em Santos. Iríamos ver o tiro de guerra em Cajati e depois iríamos para a ponte ali de bairro do Batatal, de Eldorado está sendo feito. Depois a gente ia voltar no meio do caminho, a gente ia passar com a cidade. Iporanga? Não é Iporanga, não. Itapiraí. Até se alguém tiver Itapiraí ligado aí, olha só, eu liguei a questão de 20 dias para destacamento da Polícia Militar. Atendeu um sargento, eu falei, sargento, tudo bem? Queria conversar um pouco contigo, tal. E eu sou o presidente Jair Bolsonaro. O sargento bateu o telefone. Eu liguei de novo. Por favor, não desliga o telefone. Se tiver um número aí que você possa dar para mim no telefone, eu ligo com imagem. Eu quero falar contigo, eu devo passar final do mês aí em Itapiraí. Pô, o sargento bateu o telefone de novo. Amanhã eu vou ligar para Itapiraí. Quem tiver na delegacia, ajuda, lembra aí, Cid? Quem tiver na PM Itapiraí, eu vou ligar amanhã, da parte da manhã, para bater o papo com vocês. Então está previsto uma passagem de Itapiraí também, e depois a gente voltaria para o aeroporto. O que quer dizer contigo? Tem uma estrada de ferro, que há décadas está abandonada ali, que vai do Porto de Santos até Cajati. Ou seja, passa ali, eu acho que passa por Miracatu, Registro, Jacupiranga e morre lá. Tá? E aí a ideia seria aproveitar isso aí, um braço até o Dourado Paulista, que o terreno é mais ou menos pronto, dá para fazer. Logicamente, a gente entende que não tem viabilidade econômica uma estrada dessa. E isso seria iniciativa privada. Mas o que eu acho? Dado a região lá do Vale do Ribeira, né, de Sete Barras, Iporanga, Ribeira, Cajati um pouquinho do lado, mas fica fora, né? As cidades que ficam ali no Rio Ribeira de Guape, é uma coisa linda para turismo. Inclusive é bom falar isso aqui, Tarcísio, ajuda aqui, Tarcísio. O que eu tenho conversado com a Marinha do Brasil, né? Eu tenho um representante da Marinha comigo, não é o comandante Wilkes, lá dentro do meu gabinete, tem um colega da Marinha, estamos conversando. Nós queremos facilitar a habilitação para motonáutica. Então, nos Estados Unidos, você chega lá com a tua família, tem um jet ski, você assina um termo de responsabilidade que não tem dificuldade, vai com a tua família passar de jet ski. Hoje em dia é complicado, já resolvemos alguma coisa, mas é complicado ainda. Eu quero padrão dos Estados Unidos. Tu chega com a tua família, Eldorado Paulista, tem um cara lá que tem uns 30 jet ski, e você aluga um jet ski ali, rio acima, rio abaixo, não tem como ninguém fugir com o jet ski, não vai acontecer isso aí. E outra, o cara vai saber identidade, etc. E você vai passear, olha, com todo respeito, né? É uma coisa inimaginável. Passear de jet ski no Rio Ribeira de Guape, como eu tive com um colega meu, o Moza, tinha pouco tempo,
e entrei no afluente, entrei um pouquinho só, que o afluente era pequeno, Taquari, né? É uma coisa sensacional. Turismo Vale do Ribeiro não custa nada, Tarcísio, não custa nada. Nós temos que facilitar a vida de quem está aí, quem quer investir, né? Quem quer empreender. Agora é só nós facilitarmos a nossa vida. Eu tenho falado com o Paulo Guedes o tempo todo, tenho feito o possível, tenho falado com o Tossi também da Receita Federal, contigo também, facilitar a vida da população brasileira. Agora 7h23. A imprensa bateu. Vamos à live do presidente Bolsonaro. Botou um coronel do Exército. Só que o coronel do Exército é um colega. É o Gerson, formado pelo INE. Estava lá pronto uma portaria, vale a pena falar de novo, para trocar 1.600.000 tacógrafos no Brasil. R$ 1.900 cada tacógrafo. Quem ia pagar? O dono do caminhão, a empresa, o motorista autônomo, a van. Pô, é inacreditável, meu Deus do céu. Estava pronto lá também, trocar um chip de cada bomba de gasolina, né, do Brasil. Daí você fala, o que eu tenho a ver com isso? Você vai pagar a conta. Você vai botar lá no preço do combustível ali. E também trocar todos os taxímetros do Brasil. Para que trocar todos os taxímetros do Brasil? Esse novo taxímetro é inviolável. Foi feito um testezinho, era violável. Vamos facilitar a vida de todo mundo, tem tudo para dar certo no Brasil. Vamos voltar aqui. Tarcísio, fala uma coisa, faz favor. Você vai comigo para o Ribeiro, tem missões, Tarcísio, tá? É até para a gente mostrar que essa ferrovia, em iniciativa privada, topando, acho que não tem problema nenhum. Né? Não, sabe o que é sensacional? Que a gente vai ter a faixa de domínio à disposição e nós vamos ter um recurso para a recuperação desse trecho, nessa prorrogação. Essa prorrogação é um negócio incrível, porque vamos botar 6 bi de investimento em 5 anos. A gente sai de uma capacidade de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. A gente dobra a capacidade da ferrovia em 5 anos. E vamos poder chegar até 105 milhões de toneladas de capacidade. Então nós vamos ficar com uma ferrovia moderna, vamos fazer contorno ferroviário, vamos fazer duplicação, vamos fazer pátio, vamos trocar toda a parte de locomotiva, de vagão, vai ser tudo mais moderno, o perfil vai suportar mais carga por eixo, então nós vamos começar a operar com composições com 120 vagões, ou seja, estamos começando a modernizar o sistema ferroviário brasileiro. O preço do frete entre o rodoviário e o ferroviário, mais ou menos a diferença é quanto? Mais ou menos. A gente vai conseguir reduzir. Hoje é igual. Como a gente está aumentando a oferta do sistema ferroviário, nós vamos baixar isso 25%, 30%. Esse é o grande reflexo. É comida mais barata na prateleira, é produto produzido no campo, por exemplo, mais barato nos portos, né, para a gente mandar para fora, aumenta a nossa competitividade, e a grande vocação do Brasil é realmente o agro, né? Parar um pouquinho aqui, cumprimentar Pingo no Zi, é isso mesmo? Pingo no Zis. Jovem Pan, 65 mil, o nosso, 43 mil no Face, o Jovem Pan está ganhando a gente. Parabéns aí ao Augusto Nunes, Zé Maria, entre outros, que deve estar no horário de vocês. YouTube, nosso YouTube, 14 mil. Nós botamos YouTube porque por 3 semanas seguidas o nosso Facebook deu problema, né? Então tudo bem, vamos continuar aqui. Vai falar do FIOL daqui a pouquinho, Tarcísio. Vamos lá, rapidinho aqui. Zeramos impostos sobre medicamentos de teste para Covid-19. Ok. Socorro financeiro, falei já, socorro financeiro 60 bilhões, falei, né? Ainda não? Então, deve estar para ser sancionado nos próximos dias, foi tudo acertado hoje na reunião com os 27 governadores. Para você que nos ouve, seja bem-vindo de volta. Seguimos aqui acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. Bora lá. Deste, 2 bi vão diretamente para Santas Casas. Não é pedido meu não, é trabalho que existe da equipe econômica, logicamente passa pelas nossas mãos, mas a Santa Casa, eu não posso falar que é pedido meu, porque eu tenho um carinho todo especial, afinal de contas, né, dentro de uma Santa Casa, que eu renasci de novo lá na nossa Juiz de Fora. Estou devendo uma visita a Juiz de Fora, brevemente vamos fazer, se Deus quiser. Quero visitar aquela equipe toda, o doutor Borsato, mais aquelas pessoas que salvaram a minha vida no dia meia dúzia de setembro de 2018. Estive hoje com lideranças católicas. Regina Duarte, o que pegou para ela aquele vídeo, né? Família, tá certo? Eu não vou dizer que era a senhora não, que eu tenho minha idade próxima da dela, tá? Com 70 e pouquinho, eu estou com 65, estou próximo da dela, tá certo? Mas a questão de família, de uma certa idade, pesa, e ela vai continuar conosco na Cinemateca ou outro órgão qualquer da cultura, ela vai estar conosco aí,
Afinal de contas, não podemos viver sem a Regina Duarte, a eterna namoradinha do Brasil. Tarcísio, o que é a FIOL, Tarcísio? FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Tivemos lá na segunda-feira visitando as obras estão andando bem, é mais um passo desse programa ferroviário que vai dobrar a participação do modo ferroviário na matriz de transporte. Estamos lá com 1.000 funcionários trabalhando dioturnamente, avançando na direção de Barreiras. Até o final do ano a gente deve fazer a licitação da concessão do primeiro trecho de Caetité para Ilhéus, uma ferrovia que vai atender o setor mineral, vai atender a produção de minério de ferro, vai atender o agronegócio que está crescendo muito no oeste da Bahia, e eu trouxe de lá até uma lembrança para o senhor, que é deve ser um chocolate. Bahia, lembra? Bahia não tem produção de cacau na Bahia? Deve ser chocolate. É chocolate? Não é. É um pô, dormente. É o dormente? É o dormente, né, de concreto protendido que está sendo feito lá. Aqui é onde se encaixam os trilhos, né, onde a gente coloca os grampos de fixação. Uma ferrovia de 1,6 metros de bitola, que é o que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, né, nesse padrão. Nós tínhamos bitola de 90 centímetros, é isso? Nós tínhamos bitola métrica e a bitola de 1,6. E estamos padronizando tudo 1,6. Aqui o container duplo. Container duplo. Vai ser uma ferrovia que vai transportar muito minério de ferro, vai transportar grãos. Ali a gente tem uma região que produz muita soja, muito algodão. É uma região muito próxima, onde o agronegócio está crescendo com muita velocidade. Então vale muito a pena fazer uma ferrovia lá, e nós estamos avançando na direção da ligação Ilhéus até a Ferrovia Norte-Sul. Tem mais uma boa notícia. Olha o dormente aqui para você dormir. Compra um desse aí, leva para casa para dormir em cima dele. É o dormente. Quem tem insônia como eu vou botar embaixo do travesseiro esse trem aqui. Serve para dormir, Darcelo? É dormente, pô? Eu vou dormir. Tá certo? Agora tem mais uma notícia. Eu acordo 1 da manhã, 3 da manhã, quando posto um negocinho, daí o pessoal fica lá. Deve ser um assessor. Se fosse assessor, tudo bem, não tem problema nenhum, mas sou eu mesmo. Eu que não durmo, pô. Aí manda zap pra gente, assessor. Mando. Eu te comprado alguma coisa. Semana que vem tu vai voltar aqui para explicar alguma coisa pra gente aí, pra gente, né? Vai falar sobre coisa mais que interessa pro povão aí. Tem um povão meio bravo com você, com alguma coisa. Aí você vai explicar. Mas você vai explicar. Tipo, você vai ver novidade aqui. Tem o pessoal reclamando. No meu entender, com razão, né? Ele diz em parte, mas a gente explicar, estamos acertando uma boa notícia. Quer dizer, é uma notícia, pode até não ser boa, mas nós aliviamos em muito, tá? Levando em conta o que acontecia no passado. E nós temos que cumprir decisões judiciais ou acordos nessa área aqui. Vocês vão ficar satisfeitos e vão entender quando o governo, porventura, né, quando está na mão de pessoas que não têm compromisso com o povo é penalizado 2 vezes com as ações desse governo, que não acontece conosco aqui. Não podemos resolver tudo que nós queremos de uma hora para outra. Tem gente que pensa que eu chego aqui, o Capitão Marvel, né, o Capitão América, o Capitão Tarcísio, né, Capitão Cloroquina, tá na moda também, não sei quem é o Capitão Cloroquina, sabe quem é? Fala aí, Tarcísio. Tá certo? A gente vai resolvendo, vai dando conta do recado aí. Tem mais uma notícia boa sobre o FIOL, presidente. FIOL, vamos lá. Que é a presença do Exército Brasileiro agora lá. Nós estamos acertando com o Exército vai fazer um trecho do lote 6, que é entre São Desidério, né, e Correntina. É a volta do Exército Brasileiro para as ferrovias. O último empreendimento ferroviário do Exército foi a Ferroeste. O Exército fez com grande sucesso, mobilizou os batalhões de Araguari e de Lages. Nós vamos aproveitar a mesma competência que fez com que a gente concluísse a BR-163 depois de 47 anos para usar na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Vou pegar teu pneu aqui, né? Lá na nossa Academia Militar das Agulhas Negras tem 7 especialidades, vamos fazer o seguinte, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, material bélico, comunicações e intendência. Cada grupo de 500 cadetes, mais ou menos, são aspirantes, mais ou menos 40, 50 são de engenharia, não é isso? 40 são de engenharia, 10%. Eu fiz uma solicitação para o Ministério da Defesa, pedi para o General Fernando, daria para aumentar um pouquinho, de 10 para 12, 13, 15% a arma de engenharia, tá certo? Ele falou que a proposta é boa, está na iminência de apresentar, tá certo? Porque nós queremos aqui deixar para quem nos suceder mais batalhões de engenharia de construção. Concorda com a ideia, Tarcísio? Presidente, é o melhor primeiro emprego que existe. Porque a gente pega aquele cidadão, às vezes humilde,
que não tem formação profissional. Esse cara incorpora o Exército, entra num batalhão de engenharia, aprende um ofício, vai sair de lá especialista em alguma área, ele vai sair chefe de campo de terraplanagem, ele vai sair operador de máquina, com certeza ele já sai sendo abrigado pelo mercado de trabalho. Não tem melhor primeiro emprego. Agora eu vou te falar uma pergunta que está boa de memória, né? Você, o batalhão que fez aquela 153, 163, que concluiu o 163, 50 quilômetros, que era diminuiu em dias o tempo da viagem em época de chuva, né? Teve um subtenente lá que foi o cara da peste, um leão, e você concedeu uma medalha para ele, Ordem do Mérito Militar. Lembra o nome do subtenente ou não? Não vou lembrar agora, mas ele foi um leão mesmo, né? E na verdade eu não concedi não, quem concedeu foi o presidente da República, né? Que resolveu valorizar o cara que botou a mão na massa, e isso tem um valor enorme, é um prestígio enorme, um reconhecimento muito do meio militar, né? Muitas vezes fica mais o militar que está em gabinete, em Brasília, que tem mais chance de receber a medalha, que ajuda na promoção. E por vezes, tá certo? Não é uma injustiça, mas por vezes quem está na tropa fica um pouquinho para trás. Então anda tentando igualar isso aí. Como presidente da República a gente pode conceder, eu posso conceder 5, podia até mais, né? Mas foi fixado em 5 medalhas. E obviamente eu não tenho mais um contato com o pessoal das Forças Armadas, tá? Então, falei para o Tarcísio, um pessoal que fez a 163, concluiu, quem foi o cabra aí que ele ligou para o comando do batalhão, não é peixe dele, o subtenente, o batalhão deu o nome e concedeu a medalha. Isso ajuda na promoção dele, uma promoção justa, merecida. Essa turma rala de segunda a segunda? Segunda a segunda, eles trabalharam lá em 3 turnos. Três então turnos. É uma homenagem mais do que justa, para ele vai ter um valor muito significativo, eu tenho certeza absoluta. E um subtenente, um sargento, um capitão, não é 8 horas por dia em 3 turnos, ele vai até mais, 16 horas por dia, dobra o outro. Presidente, a gente viu isso na inauguração do 63, né? A lágrima do pessoal quando a gente condecorou com a medalha Mauá ali no trecho. Foi a primeira vez que isso foi feito. Inclusive, tínhamos preparado, tudo acertado. O militar, por exemplo, o soldado engajado, aquele que tem mais anos de serviço, ele ganhava de extra R$50 por dia. R$50 por dia. Ele trabalha no domingo, domingo também é R$50, sábado R$50. Seria como se fosse uma diária. Então nós tínhamos conversado para dobrar o preço da diária. Eu acho que é justo, o cara fica no meio sujeito a malária, inclusive, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, mas com esse problema que teve, a gente, com dor no coração, a gente disse que vai adiar essa proposta, que obviamente passaria pelo parlamento. Eu tenho certeza que os presidentes da Câmara e do Senado não tem nenhum problema em aprovar essa majoração para o soldado engajado, por dia trabalhado, né? E por vezes o soldado não é 8 horas também, a gente fala 8 horas, é maneira de falar. O cara vai embora, pô, tá? Tira serviço também, porque o maquinário pode ficar abandonado, tem uma emergência, ele vira 24 horas arrumando ali o maquinário para voltar a funcionar. Mas realmente são pessoas que dão sangue à vida pelo Brasil, e mais ainda, né? Esse pessoal todo aí tem uma história para contar. É muito comum encontrar cara quase a minha idade, né? 60 anos de idade, e daí serviu comigo e lembra de alguma maldade que fiz. Ele esquece tudo aquilo. Pô, mas foi muito bom, só tirou comida da gente 2 dias, pô. E a nossa vida. Último assunto, da minha parte, né? Começou a semana, você paga a segunda parcela do auxílio emergencial, aquele auxílio de R$600. O total foram 50 milhões de pessoas, né? Vezes R$600 dá 30 bi, mas na verdade é um pouco mais de 30 bi por mês, porque teve pessoas ali que passou a ganhar R$1.200. Então começou a ser pago essa semana, tem um calendário, não pode apertar o botão, os 50 milhões pode ir no banco, e daí explode o banco, né? Não tem como, aglomeração, etc. Uma grande parte está sendo paga não em dinheiro, mas no cartão, quer dizer, o cartão ele pode fazer compra, tem um cartão especial da Caixa Econômica, certo? E daqui a mais ou menos 30 e poucos dias a gente começa a pagar a terceira parcela. Conversei com o Paulo Guedes, ele que é o homem da economia, é um esforço enorme, cada parcela desses 50 milhões de pessoas, equivale a 1 ano de Bolsa Família. Então a gente está pagando aí 12 Bolsa Família por mês. Quem está pagando não sou eu, não é o Tarcísio, né? Não é a Elisângela, é você. O dinheiro do teu imposto. Tá certo?
E o pessoal do Bolsa Família, né, quando foi criado o de R$600, nós decidimos, tínhamos aí por volta um pouco mais de 15 milhões aí de Bolsa Família, e a média é R$200. Então nós decidimos, não, paga a Bolsa Família mais 400 para chegar nos 600. Eu sei que esse dinheiro para muitas pessoas é pouco, mas com R$600 dá para botar uma comida em casa. Nada mais além disso, sabe disso aí. Dá R$20 por dia. Tá? Então o presidente da República, o governo, é você mesmo se ajudando com esse auxílio emergencial de R$600. Pede a Deus que os governadores aí tenham um plano para cada estado aí voltar à normalidade, porque a competência é deles, só dos prefeitos. Como tive com o Marcelo Crivella, hoje o prefeito do Rio de Janeiro, conversando sobre a volta do futebol. Num primeiro momento tinha muito jogador que era contra, agora é um outro entendimento por parte dos jogadores, obviamente sem torcida. Está nas mãos aí do prefeito Marcelo Crivella isso. No que depender do Ministério da Saúde, né, o Ministério também é favorável a dar um parecer nesse sentido, para que a gente pode assistir um futebolzinho sábado, domingo, até ajuda a deixar o povo em casa, menos estressado, né? É muito bom ver um futebol, e os jogadores querem, o que interessa é isso, os jogadores querem voltar a jogar. E afinal de contas, não sabe quando vai acabar essa pandemia, até quando parado, tá? E todo mundo perde com isso aí. E esporte é vida, é saúde, tá certo? E espero que o Marcelo Crivella, aí, que foi tenente R2 do Exército Brasileiro por 8 anos, ele resolva autorizar a volta do campeonato carioca, né? Espero que o mesmo aconteça nos demais estados, e o comércio também volte a abrir. E o que eu acho que tem que fazer agora, eu posso dar palpite, como você dá palpite, né? Sou presidente da República, eu fui alijado da decisão. Eu não faço parte de uma decisão. O Congresso acabou de aprovar, a Câmara aprovou uma lei, cara, de obrigar o uso de máscara. O que tu acha aí? Tranquilo? Tudo bem. Tá? Vai para o Senado. Só que, no meio do projeto, está atribuindo aos prefeitos a possibilidade de multar. Aí eu acho que, com todo respeito, né, nós temos que convencer o povo a usar máscara. Se bem que tem gente que usa máscara aí porque custa caro também, custa para o governo, custa para quem for usar também, custa caro, e a máscara acaba rapidamente se tornando aí dispensável. Mas usa máscara, tá certo? E se nós dizemos a vocês que a máscara evita o contágio, tá certo? Vão poder trabalhar, de máscara. Porque se não puder trabalhar de máscara, é sinal que a máscara não funciona. É uma coisa simples. E outra coisa, a vida continua. Eu quero ver se a semana, vou estar com a Damares, lá no ministério dela, tem um disque 100, disque alguma coisa lá, onde o pessoal liga, e ela diz para mim que é com tristeza, eu quero gravar algumas mensagens, né, da pessoa que não se identifique, obviamente, de reclamações de homens que não aguentam mais ficar em casa, quer trabalhar, de mulher que está tendo problema familiar, o aumento da violência doméstica, outros tipos de abuso. Não quero nem falar aqui, talvez eu traga a Damares semana que vem, eu trago o Tarcísio também para explicar, conversar alguma coisa, para mostrar que todos têm a ganhar com a volta aí responsável ao serviço. E que eu digo, os senhores governadores, respeitosamente, os senhores que decidem, eu apenas estou mandando bilhões para os senhores, né? O Estado que tiver um plano de abertura, uma abertura radical, né? Obrigando a máscara, sem multa, no convencimento, tá? Vai ser um governador que vai ser reconhecido, porque a ansiedade por parte da população está enorme, né? Nós estamos tornando os pobres miseráveis. 38 milhões de informais, informal, aquele cara que você liga para ele para arrumar a geladeira na tua casa. Eu gosto muito de fazer isso aí, não posso fazer mais, né? Você passa na rua, come um churrasquinho de gato ali, cheio de gordura, é o que eu mais adoro, né? Cheio de gordura, pô. Uma Coca-Cola para empurrar a gordura dele para dentro, né? Quando eu tenho problema de estômago, desculpa aí os médicos, eu tomo Coca-Cola, pô, tá certo?
pessoal fala que eu estou errado, mas quando eu tomo Coca-Cola eu fico bom, pô. Deixa eu tomar o que eu quiser aqui, pô. Tá certo? Igual a cloroquina, quem quer tomar, toma. Quem não quiser, não toma, pô. Mas não fica fazendo onda como o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, do PT, entrou com um requerimento no TCU para tornar sem efeito a recomendação do ministro interino da Saúde, o general Pazuello. Não tem remédio, deixa o cara tentar com a cloroquina. É igual no passado, vocês lembram aqui, se eu não me engano, o AZT, quando apareceu o HIV nos anos 80, o AZT também era uma coisa que era um terror. Não pode, não sei o que lá. Bem, num primeiro momento, viu-se o pessoal usou, mais tarde viu que deu certo, foi aperfeiçoado, obviamente, e a questão do HIV existe hoje em dia, você tem que tomar cuidado, obviamente, mas tem tratamento. Pode ser que a cloroquina seja o AZT, pode ser que não seja nada, mas imagina, terceiro. Você tem um pai ou mãe vivo? Tem, né? Qual a idade da mãe? 72. 72. Tá nova também, que eu tô com 65, mas minha mãe com 93. Vamos supor que ligue a minha irmã lá de Eldorado Paulista e fala: ô Jair, mamãe aqui deu positivo para coronavírus. E daí? Eu falo, manda ela repousar, né? O tratamento é repouso. Agora, se tem a hidroxicloroquina, tem muita gente, médicos dizendo que deu certo. Por que minha mãe não pode pegar um médico lá e tomar a hidroxicloroquina? Ou vou ter que seguir a orientação do PT, não estou perseguindo o PT, não. A orientação, né, a decisão que vai dar o TCU, né, de que não pode usar a hidroxicloroquina a não ser em estado grave. Pô, depois que minha mãe estiver ali catando ar, né, em coma, daí você vai dar a hidroxicloroquina para ele, não adianta mais, pô. Daí vem aquela história de tem efeito colateral, pode morrer. Pessoal, qualquer remédio, eu acho que não tem remédio que não tenha efeito colateral. E tomou em excesso, morre. Ou tem problemas seríssimos. Agora eu te pergunto, água demais, mata ou não mata? Pula dentro do Paraíba, aí em Resende, aí. Ou no Guaíba, lá em Porto Alegre. Me ajuda aí, o nome de rio aí. Rio Amazonas, no Rio Negro, pula lá dentro, lá com a pedra no pescoço, e fica tomando água 2 horas. Acontece contigo, pô? Qualquer coisa em excesso mata. Agora, questão do vírus, te lamento os mortos, mas nós temos que ter coragem para enfrentar. É como digo, desde há 60 dias, é como uma chuva, você está aí fora, você vai se molhar. Ninguém contesta que por volta de 70% da população vai adquirir o vírus. Você, por enquanto, nada. Eu não sei se adquirir. O avião que eu vim dos Estados Unidos tinha 32 vagas, se não me engano, 23 pegaram. 23! É isso mesmo? Até você está o Cid do meu lado aqui. O Joelheiro, o Cid, 23. Tá? Eu não peguei, ou então se eu peguei, tá? Não senti sintoma nenhum. Que estou todo dia passando aqui no Alvorada, tá o pessoal com lente lá, na minha cara lá. Nunca espirrei na frente dele, tinha uma coriza, o olho vermelho, cansado, nada. Não, se tive, não tomei conhecimento. Fiz 3 exames. O Estado de São Paulo duvidou. Esticaram a corda. Perderam. Depois perderam no churrasco fake. Para 2.000 pessoas. O MBL entrou na justiça para não ter o churrasco fake. Tá? Vão perder amanhã. Eu estou adiantando a decisão do ministro Celso de Mello. Não tem nada, nenhum indício que porventura eu interferi na Polícia Federal naquelas 2 horas de fita. Eu só peço. Não divulgue a fita toda. Tem questões reservadas. Tem particularidades ali de interesse nacional. O resto, o que eu falei, tem 2 pedacinhos de 15 segundos, que é questão de política externa, que não pode divulgar. O resto, divulga. E tem bastante palavrão, tá? Peço ao pessoal não assistir, uma reunião reservada. Se o ministro resolver divulgar, vou cumprir a decisão judicial, tá certo? E igual você junta com o seu pessoal de trabalho, ou a imprensa, para fazer uma pauta e sai palavrão num local, no outro, mas acontece aí. Agora não pode divulgar isso aqui. É que eu espero que o senhor Celso Mello tome essa decisão amanhã. Agora, o mais importante da decisão, ele vai dizer se o Tarcísio não vai responder aqui, que estava na reunião, estava, né? Mas não houve uma palavra falando em polícia, repito, Polícia Federal,
trocar a Polícia Federal, é mexer na superintendência do Rio de Janeiro, de outro estado. Tem um dado momento que eu falo que eu critico a inteligência da PF, tá? das 3 Forças Armadas e também uma pequena crítica à BIM. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Uma coisa mais, Tarcísio? Vamos só ressaltar o seguinte, presidente, nessa questão da malha paulista, a gente tem que enaltecer a confiança. Que o cara vai fazer 6 bi de investimento é porque está confiando no Brasil, é porque acredita que o Brasil vai dar certo. E o Brasil vai dar certo mesmo. Vai dar certo. Deus acima de todos. Um abraço a todos. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Tarcísio. Até a semana que vem, se Deus quiser. 7h48, então a live do presidente Jair Bolsonaro, a gente acompanhou na íntegra ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Vou querer repercutir então os assuntos tratados hoje com José Maria Trindade e Augusto Nunes. Começo com você, Zé. Pois é, essas lives aí do presidente, desde o início eu dizia, olha, é difícil que o presidente mantenha essa rotina. E ele mantém, né? Faz toda quinta-feira, quando está viajando também, né? De qualquer maneira. E é uma comunicação direta com todos. Eu acho isso muito importante. Sem filtros, sem edição. E é muito importante que a gente transmita aqui exatamente para você ter uma ideia exatamente o que o presidente falou. Daqui a pouco os veículos de comunicação vão começar a pensar aqui uma palavra aqui, uma frase ali, uma ideia. E aí, já sabe, né? A interpretação e não exatamente a notícia in natura. E nós trazemos aqui até você. Ele falou aqui sobre a liberdade, discutindo o que é a liberdade, né, e o que é o medo da liberdade, e realmente a liberdade é um dos bens mais valiosos do ser humano. Evidentemente que só perde para o direito à vida, né, para a vida. Não há como discutir. Sobre a gravação aí, ele antecipa, ele tem muita certeza de que o vídeo integral daquela reunião ministerial não será divulgado pelo ministro Celso de Mello. Mas mesmo a divulgação parcial do vídeo da reunião ministerial, eu já acho que é um pouco demais. Não há necessidade. O juiz é o ministro Celso de Mello, ele assistiria o vídeo, poderia até transcrever, mas não deixar esse espetáculo aí de desgastar o presidente de uma maneira... aquilo era uma reunião fechada. Não é exatamente uma reunião íntima, né? Porque se trata de uma instituição, a presidência da República, mas uma reunião fechada. Ele voltou a insistir num ponto, sabe, Vitor, que é muito importante, é sobre a cloroquina. Não é obrigação, ele não quer obrigar todos a usarem ou a prescreverem a cloroquina. O próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, ele mudou a classificação da cloroquina, que agora precisa de uma receita médica para ser comprada. Isso para evitar a automedicação. Isso aí já colocou num ponto ideal, né? E ele volta a defender e, com todas as palavras, ele diz que não há evidências científicas de que a cloroquina, hidroxicloroquina, poderia curar, mas que daqui a pouco ele ficaria com a consciência pesada se não fizesse essa defesa de um remédio que pode curar. Não significa, né? Voltou a falar aqui da distribuição, não tocou na história de prorrogar essa ajuda aí de 3 salários de R$600, né? Não tocou no assunto. Foi o ministro Paulo Guedes que falou sobre a possibilidade de prorrogar o pagamento, só que menor, em R$200, né? Fica muito caro, lá ele até falou 3 bilhões por mês, ou seja, 90 bilhões de reais é o custo, né? É o custo desse pagamento dos extras. E é interessante, Vitor, que ele fala com muita naturalidade, né, sobre esta relação do que falam dele e do que é. E aí ele diz lá dos jornais que falaram de um churrasco que não aconteceu, né, ele fez uma brincadeira e todo mundo publicou, né, sobre um churrasco que não aconteceu, e também sobre outros pontos do governo. É muito interessante essa conversa direta, essa fala direta, aberta, do presidente Jair Bolsonaro, muito espontâneo. Augusto, só antes de passar para você também trazer seus destaques aí sobre a live de hoje,
Deixa eu passar os números do coronavírus. Saiu agora há pouco o balanço do Ministério da Saúde e o Brasil já tem agora, segundo os novos dados, 116.683 recuperados do coronavírus. Os principais números do balanço de hoje são 20.047 mortes, eram 18.859 na quarta-feira, ou seja, foram incluídos no balanço 1.188 registros de novas mortes no balanço das últimas 24 horas. 310.087 os casos confirmados, foram incluídos 18.508 em relação ao balanço anterior. Augusto. Sobre esses números, eu só repito para não ser, aliás, eu não quero ser repetitivo, né? Então, eu só pergunto o seguinte: eu quero saber das oscilações. 1.000 mortos, caem para 800, sobem para 1.188 hoje. Mais de 1.000 novamente. Esse tipo de oscilação não se vê em curva nenhuma em país nenhum. Então eu continuo pedindo, peço agora ao novo ministro da Saúde, que me inspira confiança até agora, peço que ele cuide dessas estatísticas que só confundem. No caso do Bolsonaro, a frase que ele citou parcialmente é do Benjamin Franklin, que é a frase correta é: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança provisória não merecem nem liberdade nem segurança. Eu concordo, é uma boa frase. A gente não deve se deixar levar pelo pânico para tomar determinadas decisões. E o Zé resumiu bem, né? Ele é bastante espontâneo nisso. Eu confesso que temia que ele dissesse alguma coisa aí que colocasse em dúvida a sinceridade do presidente que participou da reunião de hoje cedo. Mas, felizmente, ele mantém a boa vontade, né, aparente, e está disposto a continuar percorrendo o caminho do entendimento, que é o único possível no caso do combate à pandemia. É possível que não haja uma contrapartida? Mas o mais provável é que todos criem mais juízo, né, tomem as medidas aí corretas e urgentes e deixem num canto, isolado como sempre, o PT. Eu gostaria de ter ouvido mais o ministro, que é muito eficaz, né, que estava ao lado dele, o nosso ministro da Infraestrutura, mas Bolsonaro gosta de falar, né? Isso aí, agradeço a menção aos Pingos nos Is. A gente sempre transmitiu essa live, só para os desinformados ficarem sabendo, sempre. E vamos continuar transmitindo, porque é o momento em que se vê na sua inteireza, podem criticar, elogiar, hein? Na sua inteireza o estilo do presidente da República. Ele é assim, é aí que ele se exibe com absoluta sinceridade.